Boa noite, irmãos, irmãs. A graça bendita do Senhor Jesus esteja sobre todos nós nesta noite. Muito bom estarmos juntos para louvar, juntos adorando, juntos orando e juntos também aprendendo da palavra de Deus. A palavra de Deus é absolutamente indispensável na nossa vida. Quando Jesus desafiou os seus ouvintes, depois de um discurso muito duro, de um discurso muito contundente, as pessoas começaram a se retirar, e Jesus então perguntou para os discípulos que permaneciam: vocês também querem puxar o carro? Vocês querem também vazar? E Pedro disse: Senhor, a gente não tem para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, a gente não pode sobreviver, a gente não pode caminhar, a gente não pode existir sem ouvir a tua palavra e sem se guiar por ela, porque ela é a razão que nos mantém vivos, em pé, direcionados, com a cabeça ordenada. Nós precisamos da tua palavra. Que seja esse o nosso sentimento também, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, reconhecer que nós precisamos sempre de ouvir a palavra de Deus. Não podemos abrir mão disto, não podemos caminhar, não podemos tomar decisões sem a palavra de Deus, que sustenta, alimenta, nutre e te coloca em pé diante dos desafios, das circunstâncias da vida. Então abra sua Bíblia, eu vou ler apenas um versículo. Encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 1. Na verdade, este versículo é o encerramento de todo um assunto que Paulo está falando anteriormente. Mas nós não vamos ler todo o assunto. Vamos tomar como ponto de partida esta noite para a nossa temática. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da tua palavra, que foi aberta, foi lida. Ela é absolutamente indispensável na nossa vida, na nossa caminhada. Ela é imprescindível, Senhor, na nossa existência. Sem a tua voz ficamos perdidos, sem a tua voz ficamos desorientados. Sem a tua voz, Senhor, que guia, sustenta, alimenta, dá direção, Senhor, nós ficamos confusos. Por isso nós te pedimos, pelas tuas misericórdias, que a tua graça, Senhor, nesta noite se manifeste. O teu Espírito fale aos nossos corações. Fale, Senhor, a cada um conforme a necessidade de cada um. Nós cremos, Senhor, que há um propósito em todas as coisas. E que as pessoas que estão aqui esta noite, todos nós, há um propósito da tua parte. Eu não conheço a necessidade nem do meu próprio coração, mas o teu Espírito conhece o coração de cada irmão, irmã, cada pessoa que adentrou este lugar. O teu Espírito sonda as necessidades. O teu Espírito é capaz de prevalecer, de triunfar sobre as nossas razões. É capaz de vencer os sofismas humanos. E nós te pedimos que nesta noite o teu Espírito seja vitorioso. O teu Espírito triunfe, o teu Espírito, Senhor, prevaleça, o teu Espírito nos ensine,
o Teu Espírito mostre, Senhor, a Tua palavra, e saiamos daqui com a convicção muito firme, ó Deus, de termos sido ensinados por Ti mesmo, alimentados por Ti, nutridos por Ti, para viver a vida que Tu desejas que vivamos. Oramos agradecidos por este privilégio tão alto, tão elevado, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando no mês de agosto esta série Siga-me, e hoje é este tópico, discípulo como imitador de Jesus, imitando a Jesus, seguindo a Jesus. Algum tempo atrás, quando eu era adolescente, isso não faz muito tempo atrás, eu li um livro que me marcou muito, chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É a história de um místico, um cristão místico hindu, que se convertera e que por conta da sua conversão, ele fora desprezado pela família, fora renegado, ele fora expulso de casa e sofreu terríveis perseguições. E ele empreendeu muitas viagens, não só na Índia, mas ao Tibete, onde ele pretendia sempre levar a palavra de Deus. E Sadhu Sundar Singh era o autor, era o personagem deste livro. Ele tinha um alvo na sua vida que era imitar a Cristo. Ele queria ser parecido com Jesus. E de fato, na sua aparência, ao longo dos anos, ele adquiriu uma certa aparência, que muitas vezes as pessoas olhavam para ele e facilmente associavam a sua imagem com a imagem de Jesus. Mas o seu alvo pessoal, nas suas atitudes, no seu comportamento, nos seus gestos, nas suas palavras, no seu estilo de relacionamento, ele tinha um alvo: eu quero ser parecido com Jesus, eu quero imitar a Jesus. Toda a vida de Sadhu Sundar Singh foi calcada neste objetivo de imitar a Cristo, de ser um seguidor de Jesus, mas um seguidor que se parecesse com Ele. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes, seus filhos na fé, tanto em Corinto, como ele repete isso aos filipenses. Ele diz: sede meus imitadores. Sede meus imitadores. É muito ousado dizer isto, é muita coragem dizer: imitem a mim, porque eu tenho procurado imitar a Cristo no meu propósito de vida, no meu estilo de vida. Eu tenho procurado imitar a Cristo. É verdade que o nosso comportamento, ele não caiu do céu. Nós não nascemos com o nosso comportamento. Todo comportamento, ele é socialmente aprendido. Nelson Mandela, o grande líder dos direitos da igualdade racial na África do Sul, ele dizia: ninguém nasce odiando. Ninguém nasce com preconceito racial. Ninguém nasce com ódio no coração, desprezando por conta da raça, da cor, da posição social. Isso se aprende. Isso significa que o nosso comportamento, ele é socialmente aprendido. Nós aprendemos. Nos nossos relacionamentos, nós vamos assimilando práticas, nós vamos tomando referenciais, nós vamos internalizando condutas, nós vamos internalizando, cristalizando e tornando nossos determinados padrões, não só de comportamento, mas de fala, de visão de mundo, de percepção da realidade. Tudo isso nós aprendemos no processo dos nossos relacionamentos, nas nossas interações. Nós estamos sempre aprendendo, assimilando e
por via de consequência, nós também estamos nesse processo de influenciar pessoas. Com maior ou menor intensidade, você está sendo influenciado e você está no processo de influenciar pessoas. Isso é inevitável. De alguma maneira tem alguém olhando para você. E olhando para você e separando isto, eu gostei dessa atitude, isto eu quero para a minha vida, eu vou repetir. E você também olha para pessoas, situações e diz: eu gosto disto, eu aprovo isto, eu valorizo isto, isto é importante, e eu quero isto para a minha vida. Na vida cristã não é diferente. Na vida cristã não é diferente. Nós, o que somos enquanto cristãos, discípulos de Jesus, é o que nós aprendemos. De alguma forma você aprendeu a ser crente de uma maneira. Para bem ou para ruim, você aprendeu de algum lugar. Você se inspirou em alguém. Você viu alguém fazendo e nós vamos reproduzindo, repetindo comportamentos. O grande desafio da vida cristã, o que Paulo está dizendo, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque o meu comportamento está balizado em Cristo. E eu quero que vocês olhem para a minha vida, porque eu tenho procurado reproduzir na minha vida o estilo de vida de Cristo. Então olhem para mim. Corajosa essa afirmação. Mas ele está dizendo: eu estou procurando seguir a Cristo. E estou tentando reproduzir os valores. Estou procurando reproduzir as atitudes de Cristo na minha vida. E quando nós olhamos para Jesus, esse desafio de seguir a Cristo, no que você pode imitar a Cristo? Do que? Em que áreas que você pode imitar a Cristo? Alguém disse que quando você olha para o sol, você não consegue focalizar a tua atenção no sol. É muito forte. Mas se você olhar para a lua, você pode ver na lua a força, o brilho, a importância do sol. É por isso que Paulo diz: olhem para mim. De certa maneira é mais fácil olhar para alguém que esteja perto de nós, próximos de nós, para ver a intensidade do brilho do que é Jesus. Em que pesa essa dificuldade de você olhar para Jesus e como vou imitar a Jesus? Eu separei algumas atitudes de Jesus, algumas posturas de Jesus para compartilhar com os irmãos, com as irmãs nesta noite. Algumas atitudes que eu considero fundamentais. Você pode escolher outras e pode enumerar e acrescentar centenas de outras atitudes, mas hoje, para hoje à noite, eu queria falar dessas três. Então vamos lá. A primeira atitude que nós encontramos em Jesus, que nós precisamos imitar a Cristo, é vital, é decisivo, absolutamente imprescindível. Se você se considera um discípulo, uma discípula de Jesus, é preciso olhar para Jesus nessa perspectiva, quando ele disse: eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E um texto que ilustra não apenas o serviço, mas, digamos, é uma espécie de um resumo de toda essa vida de serviço de Jesus, é o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. E ele, naquele gesto de humildade, Jesus lavou os pés, e depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele disse: olha, eu sendo o mestre e o Senhor,
Mestre e o Senhor. Ele diz: eu sou isso, eu sou o Mestre e o Senhor. Eu vos lavei os pés. E eu lavei os pés para dar a vocês o exemplo, para que assim como eu fiz para vocês, vocês façam, vocês me imitem nessa postura, nessa atitude do serviço. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que você tem que lavar o pé das pessoas? É óbvio que ali está muito mais do que isto. Há muito mais, esse gesto de humildade, de serviço. Ali está uma atitude, primeiramente, de disponibilidade para servir as pessoas, percebendo as suas necessidades. O que em toda a caminhada de Jesus está expresso isto, não só naquele momento, mas Jesus estava sempre disponível e disposto, pronto para atender as pessoas nas suas necessidades. Isto é serviço. Aquele centurião que chega para ele e diz: mestre, o meu criado, o meu empregado em casa está sofrendo terrivelmente à porta da morte. Jesus diz: eu irei curá-lo, não tem problema, eu vou. Aquele pai cuja filha sofria e pediu: minha filha está enferma. Os discípulos pediram, outras pessoas pediram. Jesus: eu irei. Aquele leproso que chega para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Diz: eu quero ser limpo. Aquele cego que gritava que nem um doido desesperado: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus se aproximou dele, perguntou: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Disse: eu quero ver, Senhor. Então, seja feito conforme a tua fé. E assim nós vamos encontrando Jesus atendendo as pessoas com uma disposição extraordinária. As pessoas clamando e Jesus atendendo. Isso é disposição para servir, essa é a atitude de serviço. E quando ele olha as multidões que estão perdidas, desorientadas, ele sente por elas uma grande compaixão. E aquele momento que seria de refúgio, de refrigério com os discípulos, após eles terem retornado de uma missão, nós vamos descansar, mas a multidão está aqui, vamos servir a multidão, vamos atender a multidão. E o texto bíblico diz que ele passou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas, e depois multiplicou os pães, saciou a fome naquela multidão. Naquele primeiro casamento que eles foram, quando as pessoas chegaram e acabou o vinho, e agora, o que a gente faz? E a Maria diz: ajuda aí. E ele entendeu que precisava servir naquelas circunstâncias. Vejam, Jesus está sempre disponível, está sempre pronto para, diante de necessidades, diante de clamor, diante de aquilo que as pessoas estão suplicando, de uma súplica, ele diz: eu vou fazer, eu posso fazer. E Jesus faz isso com liberalidade, faz isso com espontaneidade muito grande, faz isso demonstrando que ele está disponível para servir. Jesus percebe necessidades, porque ele tem um coração de servo, tem um espírito servo, tem uma atitude de serviço. E o serviço de Jesus não é pontual, não é ocasional. Ele vai ao ponto de dar a sua própria vida, entregar a sua própria vida. Então, seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, nós precisamos imitá-lo na atitude de serviço. Como crentes, indistintamente, se você é diácono ou não é diácono, não importa.
todo cristão, todo discípulo, toda discípula de Jesus precisa ter uma disposição para servir, precisa ter coração de servo, de serva, precisa ter olhos de servo, de serva, que vê necessidades. Muitas vezes as necessidades são coisas banais, coisas simples, coisas do cotidiano, podem ser supridas com coisas materiais. Às vezes é um abraço, às vezes é um sorriso, às vezes é uma oração, às vezes é uma visita, às vezes é um telefonema, às vezes é a disposição de estar junto no momento difícil. Eu estava lendo a história, um testemunho de pessoas que transformaram a oportunidade de serviço numa oportunidade de comunicar o amor de Deus. Quando o vizinho mudou para o apartamento do lado, eles foram lá e ofereceram o almoço. Sei que vocês estão mudando, não teve tempo de fazer o almoço, mas se vocês aceitarem, eu estou trazendo o almoço para vocês. Uma coisa tão singela, uma coisa tão pequena, mas que foi a oportunidade para comunicar o amor de Deus a partir de um relacionamento que se estabeleceu ali e que se transformou numa experiência de evangelização, numa experiência de transformação de vida. Quantas oportunidades de serviço estão perto, próximas de nós, e que nós somos chamados como discípulos de Cristo a servir. E há coisas que não dependem de dinheiro, há coisas que não dependem de dinheiro, há coisas muito singelas, muito simples, que podem ser feitas em nome de Jesus. E Jesus disse: se alguém oferece um copo de água em meu nome, a mim o fizestes. Coisas tão singelas, coisas tão pequenas, mas que quando nós queremos fazer em nome de Jesus, e fazer com espírito de servo, nós abençoamos. Hoje nós tivemos a feijoada lá na associação. Não sei quantos irmãos foram lá comer a feijoada, estava muito gostosa. E muitos irmãos estavam trabalhando lá desde sexta-feira, outros bem antes, né? Preparando aquela feijoada. Quanto você recebeu, Melo, para trabalhar lá? Os outros irmãos que trabalharam, quanto vocês receberam? Serviço, coisas que nós fazemos em nome de Jesus, para abençoar a vida de pessoas. Esse é o Espírito de Jesus, diz: eu vim para servir, eu vim para servir, eu vim para ser útil, eu vim para estar disponível. Mas a segunda coisa que aprendemos com Jesus, como imitadores de Jesus, é que Jesus tinha uma dependência muito profunda do Pai. É curioso isto, né? Ele sendo filho de Deus, filho unigênito, sendo Deus mesmo, mas ele sempre expressou essa dependência do Pai. Jesus, e nunca escondeu isto, que ele era extremamente dependente do Pai. E essa dependência do Pai, Jesus expressava através da oração. É a forma mais concreta de você expressar que você precisa de Deus, é quando você dobra os joelhos. É a forma mais adequada de você dizer: eu preciso de orientação, eu preciso de direção, eu preciso de resposta, eu preciso de força, eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento, eu preciso de graça de Deus na minha vida. Há coisas que eu não sou capaz de vencer, de superar, de entender, de fazer por mim mesmo, então eu preciso que Deus me dê. E a forma de dizer isto é quando você dobra os teus joelhos, quando você se curva diante do Pai
E Jesus expressou isso com uma intensidade, com uma naturalidade muito profunda. E há vários textos. Mateus diz: despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele precisava recarregar as suas baterias. Ele ensinou, ele ministrou, mas ele precisava recarregar as baterias. Ele precisava orar sozinho, ter um tempo de conversa com ele, com o Pai. Mas também ele precisava tomar decisões. E esse texto é o que precede a escolha dos discípulos. Ele passou a noite orando, conversando com Deus, para escolher os seus auxiliares, porque ele sabia que precisava de sabedoria, de discernimento para tomar determinadas decisões que afetariam a sua vida, e que determinadas decisões, quando você toma, e são decisões precipitadas, decisões impensadas, decisões tomadas com base na emoção, seja na empolgação, seja na raiva, geralmente são péssimas decisões. Então Jesus precisava tomar uma decisão e ele passou a noite orando. Precisava de discernimento. E eu fico pensando a facilidade com que a gente toma a decisão, que a gente faz as coisas e depois lá na frente a gente quebra o brinquedo, a gente diz para Deus: Senhor, conserta agora. Jesus passou a noite em oração, mas também há um outro momento em que Jesus está orando. Ele está orando e os seus discípulos vêm. E é importante, ele fez questão que os discípulos ouvissem orando, porque há muitas coisas você aprende pelo exemplo. Os discípulos sabiam que ele orava, mas ali ele está tornando visível aos discípulos a prática de oração. Para eles: ó, o mestre ora, ele ora. E os discípulos então chegaram: então mestre, ensina-nos a orar. Nós queremos orar como João ensinou os seus discípulos, e nós queremos orar. E há uma infinidade de outros textos bíblicos que demonstram essa dependência de Jesus do Pai, próximo no Getsemane, próximo da crucificação, quando ele sente que ele está sem forças, está fragilizado. Ele disse: assentai-vos aqui, eu vou ali orar. Outro texto em Lucas diz: estando ele a orar, o céu se abriu. Tomando a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. Tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Como discípulos de Jesus, nós precisamos ser dependentes do Pai. É impossível, qualquer projeto de vida cristã, se você não ora, se você não busca Deus, se você não expressa a dependência de Deus, está destinado ao fracasso. Você cai na vala comum da religiosidade. É absolutamente indispensável. Como você precisa de água, você precisa de alimento, você precisa de sono, a oração é absolutamente indispensável na vida daquele que segue a Cristo. É impossível ser discípulo, uma discípula de Jesus, se você se recusa, se você não tem uma vida de oração. Nós precisamos expressar isto, para imitar a Cristo, como imitadores de Cristo. A vida de oração. Isso se torna um hábito. Os hábitos, todos nós adquirimos. Hábitos são adquiridos. E a oração é um hábito. É um hábito. Orar. Você se prostra diante de Deus. Mas também durante o dia você está sempre conversando com o Pai, está sempre dialogando com o Pai.
E você se pergunta: Senhor, e agora? E agora? E agora? E nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus. Este é um processo, é uma caminhada absolutamente indispensável na vida cristã. Mas há uma terceira atitude que em Jesus nós precisamos imitar. É absolutamente imprescindível. Você, espírito de serviço, dependência do Pai, mas também consciência do que você está fazendo neste mundo. Jesus disse no início do seu ministério, em Marcos capítulo 1, versículo 38, diz: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que vim. Vamos, é para isso que vim. Jesus tinha uma consciência muito clara o que ele estava fazendo ali, o que ele veio fazer. E ele disse isto sucede ao momento que ele havia se retirado para orar. Quando os discípulos o encontraram, ele estava orando. E quando ele sai desse momento de oração, ele tem esta compreensão do que ele tem que fazer, do que é preciso fazer. Qual é a sua tarefa, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, qual é o seu objetivo, para que eu estou aqui? Vamos e preguemos, porque é para isso que eu vim. Vamos fazer, eu preciso fazer. Em outro momento ele disse: convém que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto a noite não vem, quando ninguém jamais pode trabalhar. Em outra ocasião, também no Evangelho de João, ele diz: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, mas erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos, estão necessitados, porque há muita necessidade. Então Jesus tinha uma consciência muito clara do que ele veio fazer e do tempo que ele estava vivendo. E a gente, como discípulo de Cristo, nós não podemos ficar perdidos, seduzidos, andando em círculos, porque Deus te colocou no mundo com um propósito. Você nasceu, você existe porque Deus tem um propósito para você. E você está nesta igreja porque Deus tem um propósito para você. Deus te chamou com um propósito. Deus não estava brincando quando te chamou, quando te mostrou o Evangelho, quando te vocacionou. Deus tem um propósito. E a gente precisa entender isto. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o meu lugar? Qual é o meu dom? Qual é a minha vocação? Qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ser? Jesus tinha essa noção, não só do propósito, mas o senso de urgência. É preciso fazer e fazer logo, porque a noite vem, há oportunidades que desaparecem, há oportunidades que nunca mais se abrem diante de nós. E Deus te colocou no mundo, Deus te trouxe para a sua igreja, e Deus te trouxe também nesta comunidade, para você pertencer a esta comunidade, porque Deus tem um plano, um propósito, e você não pode desperdiçar a sua vida, passar a vida inteira se perguntando sem se descobrir, porque é uma tragédia que muitos crentes não sabem por que e para que eles existem. Deus sabe, e na palavra de Deus descobrimos o que Deus preparou e o que Deus deseja. E nós precisamos descobrir, sintonizar com o coração do Pai e dizer: Senhor, qual é o meu lugar? Houve um momento na minha vida, quando eu estava na universidade, angustiado sobre o que fazer da minha vida, eu em crise com aquele curso que fazia. Eu me recordo que um dia, nesse desespero, eu disse para Deus: Senhor,
nem que seja para trabalhar na roça, limpar pé de café. Meu pai tinha um sítio de café. Nem que seja, mas eu quero ter convicção que é ali que tu me queres. É ali o meu lugar. Eu quero fazer isto com uma convicção que aquilo então é a minha vocação. Eu vou ser cafeicultor, vou ser lavrador, mas eu quero fazer isto com convicção, com certeza no coração. Deus não me mandou para a roça, mas me mandou para uma outra seara. Você precisa, você não pode passar a vida inteira se perguntando qual é o meu lugar, que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Jesus tinha consciência disso, e você como seguidor de Jesus precisa ter consciência do seu lugar. Deus te deu dons, habilidades, capacidades, mas Deus também te dá oportunidades. E a gente precisa estar aberto para ver, para discernir. O que Deus está te chamando? Onde sou necessário? Onde há necessidade? De que maneira posso responder? Isso ajuda a gente a ter foco na vida. É fundamental, é absolutamente fundamental você ter foco na vida, na existência. As empresas fazem isto. As empresas, todas elas dizem assim: qual é a missão? A nossa missão como empresa. E elas fazem questão de internalizar, que os seus colaboradores internalizem, assimilem, pratiquem e vivenciem isto, porque é absolutamente indispensável que as pessoas entendam que é para lá que a gente está indo, é nessa direção, é nesse rumo que nós estamos indo. Você precisa de foco na sua vida, de direcionamento, para não ficar andando em círculos. Quem anda em círculos está perdido. E não é essa a situação do discípulo, de uma discípula do Senhor Jesus. Eu queria concluir a meditação desta noite deixando com você algumas perguntas. Quais são os teus referenciais de vida? Em quem que você se inspira? Quais são os teus referenciais? É isso que eu quero, é lá que eu quero chegar, isso que eu quero ser, isso que eu pretendo ser? Você precisa ter sempre claro isto na sua mente. Quem que te inspira na caminhada cristã? Quem que te inspira? Quem que serve de referencial para você na caminhada cristã? Mas também você precisa perguntar: a quem você tem influenciado ou está influenciando? A tua presença não é neutra. De algum modo, nós precisamos ter consciência que estamos influenciando alguém e ver como estamos influenciando, a que nível estamos influenciando, qual o grau de influência sobre a vida das pessoas. O que é que eles estão vendo em nós? Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu tenho procurado imitar a Cristo. Que o desejo de ser parecido com Jesus, que as pessoas identifiquem nos teus gestos, na tua postura, no teu falar, no teu negociar, no teu namorar, no teu relacionar, no teu conviver com as pessoas, no teu passear, as pessoas identifiquem que há uma presença diferenciada, que é a presença de Jesus na tua vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.